aí pessoal, aqui é o Nova Strike com mais um vídeo para vocês, nessa ocasião para falar sobre um assunto bem legal, mas que eu não vejo tão recorrente assim entre a comunidade de Yu-Gi-Oh!, pelo menos no que se trata do cenário brasileiro, que é essa parte dos elementos culturais em Yu-Gi-Oh! Mas antes de seguir com o assunto do vídeo, eu gostaria de pedir para que vocês deixassem o like e se inscrevessem no canal, porque isso ajuda demais a fortalecer meu trabalho. E além disso, eu gostaria de agradecer também à loja CAD Card Games e ao Leonardo Lacerda, que são os apoiadores nível Exódio do DMP, que é um projeto de mapeamento de duelistas bem legal, do qual eu já falei aqui antes em um dos vídeos, que eu vou deixar aí no card. E aí para apoiar é bem simples, é só você acessar o link do Apoia-se, que vai estar aí na descrição, e doar qualquer valor a partir de R$ 5. E isso não é mensal, você só doa o quanto quiser e quando puder, beleza? Bom, agora chega de enrolação e vamos para a nossa pauta. Eu acredito que assim como eu, muitos de vocês, em algum momento da vida, também já tiveram o seu hobby, o seu amor por Yu-Gi-Oh! Diminuído por alguma pessoa que não consegue entender o motivo pelo qual a gente gosta do card game e acabam nos criticando pelos gastos ou até mesmo sob a alegação de que o jogo não agrega nada. E isso é uma grande mentira, como os mais atentos assim já devem ter percebido. Yu-Gi-Oh! Carrega consigo vários elementos culturais, do folclore até mesmo aspectos da vida real. E aí, entre os exemplos mais emblemáticos, nós temos as cobiçadas Match Winners, que são aquelas cartas concedidas aos vencedores de campeonatos mundiais, ou ainda são disponibilizadas suas réplicas nos Extra Packs e Premium Packs, que são aquelas coleções que normalmente só dão as caras lá no OCG. E aí, para quem sempre fica confuso com o efeito dessas cartas, né, achando que elas são inúteis, ocorre que ao atacar diretamente os pontos de vida do adversário e zerá-los, você não está só ganhando o game, mas sim a match, daí o nome Match Winner, que é a melhor de 3. Uma das cartas mais legais que a gente pode mencionar é o Twin Kings Founders of the Empire. Essa carta se refere ao Rômulo e Remo, dois irmãos gêmeos que, segundo a lenda, eles foram criados por uma loba. E aí, segundo essa lenda ainda, né, esses dois irmãos eles participaram da fundação do Império Romano após eles terem sido abandonados no rio e depois salvos e criados por uma loba que os amamentou, mantendo-os vivos. Inclusive, a estátua, né, acho que é feita de bronze, se eu não me engano, ela é bastante emblemática na nossa cultura ocidental, né? Alguns lugares tentam replicar essa estátua, né? Acho que na cidade onde eu nasci, em Santos, tem um edifício que tem uma dessa na porta, se eu não me engano. E assim, então, esse animal, o lobo, usado para representar na carta, não foi uma coisa à toa. Assim como as armaduras que eles estão que tem em volta do corpo deles, né? Que remete diretamente às mesmas usadas pelos soldados da Roma antiga. E aí essa referência a Roma também não foi aleatória, porque a carta ela foi a premiação do Mundial de 2014, que aconteceu onde? Justamente na Itália. E ainda sobre as Match Winners também temos outra que é uma das minhas cartas favoritas, o Kuzunoha, de Onmyojin. Este card ele é baseado na personagem Kuzunoha, do folclore japonês, que seria uma espécie de yokai. Yokai é uma criatura sobrenatural que pode ser tanto do bem quanto do mal, digamos assim. E aí a Kuzunoha seria a mãe do Abi no Seimei, que é um Onmyoji, e ao mesmo tempo uma das figuras mais icônicas do folclore japonês. E aliás, Onmyoji é um nome que designava os indivíduos que eram especialistas em magias e adivinhações. E sabe o que é mais curioso? No antigo Japão, ser um Onmyoji era considerado de fato uma profissão. Eles eram funcionários públicos e ainda existia um departamento voltado especificamente a eles, chamado de Secretaria de Onmyo. Agora, saindo dos Match Winners, vamos falar de um arquétipo que, na minha opinião, é bastante ofuscado, que são os Ogdoadic. Se você tem boa memória, vai lembrar que inicialmente muitas pessoas se referiam a ele como Abyss, que tem a ver justamente com o abismo. Mas pesquisando mais a fundo sobre a etimologia original desse nome, né? E etimologia tem a ver com origem das palavras, né? E aí a etimologia japonesa, a gente já consegue entender que não tem nada de aleatório em relação a esse arquétipo. Porque o nome japonês do arquétipo seria algo como Meikai, né? Que seria traduzido como submundo literalmente. Mas aí tem um kanji que a gente troca de escuro que acaba sendo substituído, né, por um outro kanji e acaba ficando Meikai no Kurayami, ou seja, submundo da escuridão, né? E aí essa nomenclatura ela traz consigo, né, uma conotação mais oceânica,
né? Digamos assim, evocando a sensação de um mundo de escuridão e água. E a propósito, esse conceito de abismo, pensando na nossa perspectiva ocidental moderna, ela parece estabelecer um diálogo com o sentido que a palavra é usada na Bíblia, como tradução da palavra hebraica Tehom, que também se refere ao mito das águas primordiais. E esse conceito ele tem uma relação mais direta com as mitologias egípcias, já que em seus mitos da criação, as águas primordiais elas são frequentemente representadas como tendo originalmente preenchido todo o universo, sendo a primeira fonte do cosmos, né, dos deuses ou Deus, com o ato de criação correspondendo ao estabelecimento de um espaço habitável separado das águas envolventes. E sabe o que é mais curioso? Esse mito ele tem uma relação também com figuras como Brahma, Vishnu e Shiva, que são divindades que os historiadores acreditam que elas tenham tido origem há 3.000 anos antes de Cristo, na região onde atualmente fica o Irã. E aí vale mencionar que a própria palavra Ogdoad, que não encontrei uma tradução em português, ela é uma nomenclatura de origem egípcia utilizada para se referir às 8 divindades adoradas na cidade de Hermópolis. E curiosamente todas elas têm uma correspondência com os monstros que tem no arquétipo Ogdoatic, que são elas Anu, que é equivalente a Nunu, Naunet, que é equivalente a Nauia, Hu, que é equivalente ao Flogos, Hauhet, que é equivalente a Zohar, Kek, que é equivalente a Keurse, Kalket, equivalente a Leirt, Amun, equivalente a Aaron, e Amanet, equivalente a Amunécia. Ufa, acho que por hoje tá bom de aula de história, né? Considerando que todos vocês estão de férias da escola, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu acredito que seja bacana tentar trazer algo que faça a comunidade dar mais atenção aos nomes e às artes, não ficar só presa naquela coisa do competitivo, praticamente ignorando o contexto da carta e só prestando atenção no efeito. Se vocês tiverem alguma sugestão, quiserem indicar outra história bacana para trazer nos próximos vídeos, não deixe de comentar aí embaixo e mais uma vez eu peço o like de vocês. Vou ficando por aqui, pessoal. Fair play, fair duel. Fui!